A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, queridos, para trazer a última lição do nosso trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, né? A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso trimestre, né? Estudamos durante todo esse trimestre sobre o relacionamento familiar e hoje nós vamos trazer a 13ª lição, ok? E com certeza vai ser uma bênção para nós, certo? Fica conosco aí até o final. Se você está aí pela primeira vez ou não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus e também, né, dê o seu like se você gostar, compartilhe com seus amigos, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. A sua inscrição é muito importante, o seu like, seu comentário. Deixa aí o seu comentário com a gente, ok? Bem, conforme eu já disse, o título da lição é A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. A família aí, todos nós, né, já sabemos, é Lázaro, Marta e Maria. Eles moravam numa aldeia em Betânia e Jesus sempre, quando era possível, ele ia para lá, né, para descansar. Acima de tudo, eles eram amigos, né? Essa questão de amigo, né, com Deus é muito importante, né? A Bíblia diz lá em Êxodo 13:11, que Deus falava com Moisés como a um amigo, né, face a face. Isso é muito importante, você pode ver isso lá em Êxodo 33:11. A Bíblia também fala que Deus chama Abraão de amigo, né? Ele diz que não esconderia nada de Abraão, seu amigo. Deus tinha Abraão, além de servo, né? Deus é o Senhor, mas ele também tinha um vínculo de amizade com Abraão, devido à obediência de Abraão, né? Está lá em Tiago 2:23 e 2 Crônica 20, versículo 7. Também Jesus se fez amigo de publicanos e pecadores, está lá em Lucas 7:34, né? Jesus fez amigo de pessoas que ninguém queria ser amigo, né? Os publicanos, ok? Os pecadores. Jesus é amigo dos pecadores que se arrependem e querem servir a Ele. Jesus também trata seus discípulos como amigos. Lá em João 15, versículo 15, ele diz: já não vos chamo servo, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigo, porque tudo que eu tenho feito eu tenho falado para vocês. Então, essa é uma situação muito importante para nós, né? A gente entender essa amizade de Deus conosco através de Jesus. Então, Jesus também tratava Lázaro como amigo, né? Inclusive, Marta mandou um recado para Jesus: ó, o teu amigo está doente, né? Então, o amor de Jesus por eles era devido à amizade tremenda que Jesus tinha para com aquela família ali de Betânia, né? O texto áureo diz: olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Está lá em João 11:5. A verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos, né? Então, é a verdade prática. A nossa lição bíblica em classe, ela está em Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, e João, capítulo 11, versos 5 e 11, ok? Então, você pode ler lá com tranquilidade. Bem, então nós vamos lá para a nossa lição. Então, nessa lição, né, temos como propósito abordar, né, essa amizade da família cristã com a pessoa bendita de Jesus, ok? Então, a gente crê que essa amizade com Jesus estimula a amizade entre os membros da família. Então, se nós amamos a Jesus e temos a amizade, né, isso aí vai o quê? Expandir para aqueles que estão em volta. Ter uma amizade com Deus, com Jesus, é uma amizade no sentido vertical. Mas você tendo uma amizade forte com Jesus, amando, servindo a Ele,
você vai ter capacidade de expandir essa amizade no horizontal também. Você vai ser amigo dos irmãos, né? Porque o importante não é só frequentar a igreja e estar na igreja, é ter a igreja como um ambiente de amizade. Isso aí é muito importante, né? Você se sentir bem. Quando você tem as pessoas como um amigo, você se sente bem naquele local. Então, quando a gente tem a igreja como um local de um ambiente de amizade, de amor, de cooperação, a gente se sente bem, né? Tem até vontade de ir para a igreja, mesmo não tendo culto. Por quê? Porque lá você vai encontrar pessoas amigas, né? Perfeita não, mas amigas vai encontrar, né? Então, é isso aí. Então, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né, é que a família cristã cultive uma boa amizade com uma família, né, de Betânia. Então, nós vamos ver isso aqui. Vamos ver aqui a vida social de Jesus, né? Jesus foi um ser social, né? Jesus não viveu alienado, né? A Bíblia pouco fala, né, de Jesus antes dele assumir o ministério dele com quase 30 anos, né? Ele viveu lá com a sua família, tinha uma profissão, carpinteiro, a profissão de José, ok? Até aí pouco se sabe de Jesus. Mas depois que ele assumiu o ministério, né, ele não ficou alienado, apesar que ele não estava vivendo alienado, estava vivendo com a família dele. Ele era conhecido ali na cidade que ele vivia, todo mundo conhecia Jesus. Agora, quando ele assumiu publicamente o seu ministério, que foi até João Batista batizou ele, depois ele foi impulsionado pelo Espírito para ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele voltou, ele começou o seu ministério, então, a partir daquele momento, o envolvimento dele social foi muito forte, entendeu? Tanto é que logo ele já começou a chamar, né, o grupo de pessoas, de homens, para fazer parte do apostolado. Então, Jesus logo formou 12 discípulos para serem os seus apóstolos e ele se relacionava com todas as pessoas. Jesus não vivia alienado nem isolado. Jesus se aproximava das pessoas. E as pessoas também tinham liberdade de se aproximar dele, de fazer pergunta, né, de conversar. Você estuda os evangelhos, você vai ver que Jesus era um ser extremamente social. Ele gostava de se relacionar com as pessoas, né? Então, isso aí é uma bênção. E o Jesus continua o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele continua com aquele desejo profundo de relacionar-se com ele. E hoje nós podemos se relacionar com ele através da palavra de Deus, através da oração, né? Através da nossa comunhão com ele, nós estamos se relacionando com Jesus todos os momentos, né? Então, isso aí é muito importante. Bem, Jesus ele foi criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, né? O seu pai adotivo, José, e a sua mãe, Maria. Então, Jesus desenvolveu relações pessoais. Sendo criado numa família, a pessoa já aprende o quê? A desenvolver, né, as suas relações, a ter relação social. Então, isso aí já é muito importante, relações pessoais, certo? Dentro do lar, a gente já aprende isso, se relacionando com os pais, com os irmãos, né? Isso aí é muito importante. Ali a pessoa aprende também a se relacionar fora do seu lar, porque ele já aprendeu dentro de casa. Então, quando ele já vai para a escola, depois cresce, vai para o trabalho, né? Cada um vai se relacionando melhor com a sua faixa etária, certo? Então, é dentro de uma família que a gente aprende a se relacionar com as pessoas, ok? Então, como filho mais velho, obediente aos pais, né? Jesus acompanhou José, aprendeu a profissão, né? E ele convivia com pessoas tanto dentro da sua família como fora, certo? Jesus era uma pessoa extremamente socializada. Isso aí é que é importante, né? Então, depois dele chegar o tempo, né, dele assumir a responsabilidade do ministério dele diante de Deus, do Pai, né? Ele deixa seu lar, sua casa e vai continuar com seu ministério pregando e ensinando a palavra de Deus. Então, nesse tempo, né, ele peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios, sinais,
como confirmação do seu ministério e estabeleceu grandes amizades. Agora, não vamos negar que, paralelamente a grandes amizades que Jesus fez durante o seu ministério, ele também arrumou muitos inimigos, né? Muitos religiosos, invejosos, políticos, né? Por terem inveja de Jesus, da sua popularidade, queriam até matá-lo, como mataram, né? Mas tudo dentro de um plano, de um propósito de Deus, né? Nada aconteceu com Jesus fora dos planos de Deus. Deus, na sua presciência, lógico, já sabia tudo que ia acontecer, né? Então, não por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não chamarei servos, mas amigos, ok? Então, na segunda parte aqui, uma casa hospedeira. Então, havia essa família, né, de Betânia, ali da aldeia de Betânia, de Lázaro, Marta e Maria, né? Então, Jesus, sempre que ele podia, ele estava ali visitando essa família. Na sua humanidade, né, Jesus, vocês sabem que Jesus vivia sempre, apesar das amizades, do amor que muitos tinham por ele tinha inimigos ferozes que estavam tentando destruir ele, né? A gente sabe, a Bíblia deixa claro. Os fariseus, saduceus, escribas, os sacerdotes invejavam ele e a sua popularidade, e eles, por medo de perder o prestígio que eles tinham para Jesus, e não era nada disso, né? Mas a inveja, o ciúme, fez com que eles desejassem, né, matar Jesus e também, lógico, destruiu o seu ministério. Era a intenção deles, abafar o ministério de Jesus, caluniando ele, fazendo tudo isso. Então, Jesus, diante dessas investidas toda, ele sentia necessidade, humanamente falando, né? Ele sentia necessidade também de um refrigério com seus discípulos, ter uma casa onde ele fosse amado, né? Não é porque ele era divino, né, na sua humanidade, ele não precisasse também de um retiro, de um lugar onde ele tivesse pessoas sinceras do lado dele. Todo ser humano precisa disso, né? Ninguém aguenta ficar batendo de frente direto sempre. Todos nós precisamos de, né, dar uma recuada, descansar a mente, estar do lado de pessoas que você sabe que te ama, estar do lado de pessoas que você sabe que quer o teu bem, que quer aprender de você também. E Jesus sabia que na casa de Marta, Maria e Lázaro ele encontraria isso. Então, quando ele podia, ele estava lá na casa daquela família, porque lá ele era amado e respeitado. E era disso que ele precisava às vezes, né? Ah, não, Jesus era divino também, então na sua humanidade, ele sentia dor, sentia tristeza, né? Ele se dormia, ele sentia fome, ele sentia sono. Então, ele sentia também necessidade de um refrigério, né, psicológico, espiritual também, né? Tanto é que de vez em quando ele estava no monte chorando, né? Então, Jesus ele foi muito bem recebido, né, pelaquela família, porque aquela família, na verdade, amava. E às vezes não, nós sentimos necessidade de estar perto de pessoas que nos amam, né? Não adianta dizer, não, tem que ser forte, nada, você não vai aguentar bater de frente sempre. Você tem os momentos que você precisa de um refrigério. Jesus também, entendeu? Então, o episódio que marca a amizade, né, que Jesus, após enviar os 70, ele saiu, né, para a casa de Marta e Maria para um refrigério ali, certo? Então, Jesus certamente ele aproveitava, né, as caminhadas em missão para visitar os amigos, certo? Jesus tinha amigos de confiança. Bem, a segunda parte aqui, né, Jesus foi recebido em Betânia pelaquela família e ali ele se sentia bem. E eles se sentiam bem com a presença de Jesus. É bom, é isso. É se você se sentir bem com a presença de Jesus e ele se sentir bem com a sua presença. Jesus se sentia bem na casa de Marta e Maria e Lázaro, e eles se sentiam bem com a presença de Jesus. É isso que é importante, entendeu? Número 2 aqui, frutos da amizade com Jesus. Bem, a presença real do Filho de Deus. Então, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram que em Jesus a resposta para as suas indagações, né, eles entenderam que essa relação com o Salvador
era mais do que uma mera relação social, né? Era também a presença do Filho de Deus dentro da casa deles, certo? Então, ali não era só uma questão de sociabilidade, não era só isso. Era, mas não era só isso. Ali estava quem? A presença do Filho de Deus, entendeu? A presença da segunda pessoa da Trindade ali, em carne e osso ali, dentro daquela casa. Aquilo era uma honra, entendeu? E ele ia lá espontaneamente, olha só, né? Então, Jesus foi em muitas casas convidado, né? Mas aqui na casa dessa família, ele ia de forma espontânea, sem ninguém chamar. Ah, que benção, né? Era uma família privilegiada, né? Então, então, era a presença verdadeira de Jesus ali. Então, desenvolvimento espiritual, número 2. A amizade de uma família de Jesus converte em adoração, contrição, quebrantamento espiritual. Por 3 vezes os autores do Evangelho citam a atitude distinta, né, dessas duas irmãs. Então, vamos ver aqui alguma. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos seus pés. Numa dessas ocasiões, Maria assentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir a melhor parte. Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. Ela não perdeu a oportunidade. Ela falou, vou perder? Ele está dentro da minha casa. Eu vou perder os seus ensinamentos valiosos, eu não sei nem quando ele vai voltar aqui. Então, Maria sabia aproveitar as oportunidades. A gente também deve ser assim, né? Saber aproveitar as oportunidades diante de Deus, né? Então, Deus é bom, mas a gente tem que saber fazer igual Maria. Já que ele está aqui, eu vou aproveitar a oportunidade. E ela aproveitou e aprendeu, né? Então, segundo, na ocasião, a tristeza pela morte do seu irmão Lázaro, né? Maria, quando Jesus apareceu, né, depois da morte de Lázaro, Marta foi lá, se encontrou com Jesus, depois foi Maria. Maria, emotivamente como ela era, né, ela se lançou aos pés de Jesus. Então você vê aqui, né, a diferença de Marta para Maria. Uma família abençoada igual aquela, mas tinha duas criaturas ali totalmente diferentes uma da outra. Todas as duas amavam Jesus, certo? Todas as duas eram bem-vindas para Jesus, mas todas as duas eram muito diferentes uma da outra. Uma era mais sensível, mais calma, mais tranquila, Maria. Marta era mais agitada, mais complementada, concentrada naquilo que ela tinha que fazer, né? Era bem diferente uma da outra, mais agitadinha. Inclusive, Jesus falou, oh, Marta, Marta, calma que você anda muito nervosa, né? Mas eram duas irmãs que, embora eram diferentes uma da outra, mas todas as duas tinham uma coisa em comum. Amavam Jesus. Dentro da sua casa, nem todo mundo é igual. Um é mais agitado, outro é mais calmo, um fala demais, outro fala de menos, entendeu? Um é mais nervoso, outro é mais calmo. Tudo bem, todo mundo é diferente, né? Um é mais tímido, o outro é mais expansivo. Às vezes dentro de uma casa tem essas diferenças, né? Um é agitado, outro é calmo. Mas uma coisa que nós devemos ter tudo em comum é o amor a Jesus, entendeu? É amar a Cristo. Isso é que deve ser em comum numa família. Marta e Maria e Lázaro eram diferentes um do outro, mas tinha algo em comum. Todos três amavam Jesus. E a Bíblia diz que por causa disso Jesus também amava essa família. Entendeu? Então o importante não é ser todo mundo igual, mas o importante é todos nós amarmos a Jesus, que através do amor que temos a Deus e sermos amados por Ele, isso aí supera todas as diferenças que existem aqui no horizontal. Por mais que os membros de uma família sejam diferentes, mas quando todos amam a Jesus, aí isso aí já supera, né? Com certeza, entendeu? Então a gente é preciso entender isso. Por último, aqui em casa de Maria, adorou derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, né, ungindo os seus pés e enxugando com os seus cabelos. Certo? Então, nós vemos aqui Maria, o que ela fez? Primeiramente, né, lá no velório lá de Lázaro, né, quando Jesus foi ressuscitar ele,
ela se ajoelhou aos pés de Jesus, adorando ele. Depois ela se assentou aos pés de Jesus na sua casa para aprender de Jesus. E depois ela derramou um nardo puro, caríssimo, sobre Jesus, ali prestando aquela homenagem para o seu sepultamento e enxugando os seus pés, né, com os seus cabelos, né? Então aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa, ele desenvolve o quê? Um relacionamento profundamente espiritual, certo? Com ele. É essa comunhão que a gente precisa. Nós somos, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então nós estamos em Jesus, certo? Recebendo essa comunhão profunda com ele. Bem, o serviço concreto. E se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância de um serviço em família, entendeu? Então, Marta, ela procurou agradar a Jesus do jeito dela, certo? Embora Jesus chamou a atenção dela. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas só uma é mais importante. E Maria escolheu a melhor parte. Porque a questão aqui não era que Marta estava fazendo as coisas para Jesus, é que ela tinha uma preocupação muito forte dentro dela. Ela poderia fazer tudo o que ela estava fazendo sem estar preocupada demais, está normal. Entendeu? Não é porque eu tô fazendo algo para Deus que eu tenho que também estar muito preocupado. Não, vamos ser normais, certo? O que Jesus não critica não é o que Marta estava fazendo, era a forma como ela estava fazendo. Ela estava muito agitada, nervosa, e cobrando da irmã, porque a irmã, em vez de estar ajudando ela, estava sentada lá, né? Então ela também não valorizou aquilo que Maria estava recebendo da parte de Jesus. A Jesus foi bem claro com ela. Jesus não criticou ela. Jesus, com aquele amor que ele tinha por Marta, Marta, por que você está tão agitada? Por que você está tão preocupada? Né? Pode fazer o que você está fazendo, mas não se preocupa. Porque, na verdade, a tua irmã escolheu a melhor parte que ninguém pode tirar dela. O que ela estava recebendo ali da parte de Jesus, ninguém poderia tirar. Era isso que, né, Jesus estava passando para ela. Vamos ser ativos na obra do Senhor, mas não cheios de preocupação. E ainda mais se preocupando com o nosso próximo. Cada um vai dar conta de si mesmo, cada um tem a sua parte. Né? Quantas pessoas agitadas na obra de Deus ficam, porque fulano só fica orando, não faz nada. Fulano só fica estudando, não faz nada. O que a gente tem com a vida dos outros, né? Deixa cada um seguir aquilo que Deus está orientando. Né? Às vezes a gente se preocupa demais com as pessoas e se esquece da gente. Marta se preocupou demais com Maria e depois quem estava errada era ela. Não errada no sentido de estar fazendo o que ela está fazendo, mas errada no sentido de ela estar se preocupando demais com Marta, com Maria. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Não vamos condenar ela, né? Mas é preciso, né, saber dividir as coisas. Está entendendo? Então, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, ela deve levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Então, em Jesus, cada membro da família deve ser ativo na tarefa doméstica, sem, contudo, esquecer a prioridade, que é a espiritual. Certo? Então, Deus não é contra nada da vida material. Não. É nós que temos que fazer. Mas não podemos esquecer o quê? A espiritual. É isso que Jesus quis dizer para Marta. Marta, continua, você está fazendo o que você está fazendo, está certo, mas você está se esquecendo do principal, a espiritual. Certo? Então, ela poderia primeiro receber de Jesus como Maria e depois fazer o que ela estava fazendo para Jesus. Bem, Jesus, agora terminou, agora eu vou preparar um lanche, um almoço, uma coisa deliciosa para Jesus, vou arrumar tudo, mas depois de receber o quê? O espiritual. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Entendeu? É isso. Bem, vamos lá para a última parte aqui. Certo? Então, continuemos fazendo aquilo que temos que fazer, mas não vamos esquecer a parte espiritual, porque manda buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá agora para a terceira parte, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro, uma história de amor. Bem, a história de amizade de Jesus com essa família leva a conhecer uma história de amor. Certo? Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus e ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava. Certo? Na verdade, o que Jesus tinha ali? O que ele não tinha no Sinédrio, o que ele não tinha com os fariseus, o que ele não tinha com os saduceus, com aquela nata de liderança de Jerusalém, Jesus não tinha o quê? Sinceridade. Entendeu? Porque, na verdade, né, o que Deus quer da gente, primeiramente com ele, é sinceridade. Né? Jesus se sentia bem por quê? Porque ele, ali naquela casa tinha sinceridade. Hoje tem casa que Jesus, que até fala o nome de Deus, mas Jesus não está lá, sabe por quê? Porque não tem sinceridade. O próprio Cristo disse uma vez, repetindo uma profecia de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Deus não quer só uma adoração de boca. Ele quer sinceridade do coração. Entendeu? Ele não quer nada de falsidade, de boca, nada. Ele quer uma sinceridade. Então, na casa dessa família aqui, Jesus encontrava sinceridade. Entendeu? É isso que Deus quer da gente hoje, a sinceridade. A gente ser sincero. Certo? Deus quer viver. Quem instituiu a família foi Deus. Está entendendo? Quem mandou gerar filho foi Deus. Então Deus ama a família. Por Deus amar a família, ele quer viver na família. Mas para ele viver numa família, tem que ter sinceridade, tem que amá-lo. Ele mesmo falou: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, uma prova de amor é obediência. Jesus, ele quer viver nas famílias, ele quer viver nas casas, mas ele tem que encontrar nessas casas, nessas famílias, sinceridade, igual ele se encontrava na vida de Lázaro, Marta e Maria. Jesus não vai morar numa casa que tenha falsidade, mentira, engano, não. Uma falsa religião, nada disso, ele não quer nada, tudo com Deus tem que ser verdadeiro. E ele encontrou uma família verdadeira. Com certeza tinha defeito, lógico, ninguém é perfeito nessa terra. Mas tinha sinceridade, é isso que ele quer. Entendeu? Seja sincero com Jesus, ele vai habitar na tua casa. Entendeu? A sua casa vai ser uma casa abençoada, sua família vai ser abençoada se Deus encontrar nela sinceridade. Entendeu? Agora, número 2, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos, já falamos agora há pouco, né? Que Marta e Maria eram muito diferentes uma da outra. Uma agitada, outra calma, tranquila, né? Bem diferentes, mas todas as duas amavam a Jesus e eram sinceras com eles, entendeu? Então, olha só, uma agia mais com o coração e a outra mais com as mãos, entendeu? Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, e a outra mais sossegada, Maria, né? Tranquila, contemplativa, silenciosa, mas amava Jesus, entendeu? Então, entretanto, ambos recebiam Jesus com alegria. Todas as duas, embora fossem diferentes, elas recebiam Jesus com alegria. Tinha prazer. Né? Então, hoje, Jesus não está procurando igualdade. Não, todo mundo tem que ser igual, não. Nós somos diferentes um do outro. Mas, repito, nós temos que ter amor a Jesus. Jesus vai viver na minha casa. Jesus está aqui na minha casa, que é a minha casa. Mas aqui ele é amado, é bem recebido. Temos nossos defeitos, lógico. Mas há sinceridade aqui. Em todas as nossas fraquezas, a gente quer melhorar. Ah, mas a minha família não é perfeita. Lógico, não tem família perfeita. Certo? Aqui não tem família perfeita. Mas tem que ter o quê? Sinceridade. Jesus é bem recebido aqui.
da maneira possível, né? É lógico. Então, entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honrava ele. Então, Jesus é honrado na sua casa? Isso é uma pergunta para você responder. Ah, tem a esposa, o esposo, os filhos, neto, cada um diferente do outro. Não importa. Mas todos, unanimemente, amam a Jesus, honram a Jesus. Jesus é honrado na sua casa. Jesus tem livre acesso na sua casa. Então, se tem, você é uma pessoa abençoada. Entendeu? Então, em nossa família, também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes, uma das outras. É preciso ter disposição para conhecer e compreender e administrar de maneira sábia, respeitosa, a personalidade de cada um ou de cada membro da família. Então, nós temos que respeitar a personalidade de cada um. Não vamos querer que todo mundo seja igual. Não. Ninguém é igual. Um completa o outro. Um é mais devagar, outro é mais rápido. Um fala mais, outro fala menos. Entendeu? Cada um tem o seu jeito, mas vamos respeitar. O importante é Jesus ser bem-vindo na nossa casa. Entendeu? É isso que é importante. 3 aqui, ponderar quanto aos cuidados da vida. Bem, desejando agradar a Cristo, né? Marta trabalhava para dar o melhor, né? Aí acabou se distraindo, né, com muitos serviços, esquecendo de quê? De priorizar a parte espiritual. Às vezes a gente, né, quer trabalhar muito até para agradar, né, fazer outras coisas. Às vezes se distrai, igual Marta, se esquece e não prioriza a parte principal, que é a espiritual. Nós temos que ter sabedoria para dosar, né? Fazer as duas partes, que todas as duas é importante, entendeu? Mas Jesus falou que aquela de estar aos pés dele aprendendo é a melhor. Todas as partes são importantes, mas aprender de Jesus é a melhor. Está entendendo? Que você trabalhe, que você cuide da sua vida, mas não despreze a Bíblia, aprenda da palavra, ore, busque o Senhor, jejue, vá para a igreja, vai servir ao Senhor. Isso aí é a parte principal. E um momento, se tu não fizer, vai te fazer falta. Quantas pessoas queriam estar na igreja e não pode porque está doente, né? Não pode orar mais, não pode estudar, não enxerga mais, está com problema. O tempo passou. E a pessoa chora porque teve oportunidade e não deu valor. E agora deseja e não pode. Então, se você pode, leia a Bíblia, leia. Ore. Pode ir para a igreja, vá. Pode ir para a escola dominical, vá. Está entendendo? Vá, leva a sua família. Leva seus filhos para a igreja, sua esposa, seu esposo. Vá também, faz isso. Está entendendo? Você vai ser bem-vindo. Aproveita, que você não sabe o dia de amanhã. Né? Quantas pessoas vou visitar? Ah, que vontade na igreja, não posso. E você pode, vai ficar de bobeira? Entendeu? Bem, naturalmente aqui a gente ensina para a gente não é descartar, ficar descansado, não. Né? Na verdade, a palavra, né? Naturalmente aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades, não. Né? Na verdade, a sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como no caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só o trabalho, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo tem que ter limite, nada de exagero, certo? Tudo tem seu tempo, há tempo de trabalhar, há tempo de estudar, há tempo de orar, há um tempo determinado para tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter sabedoria para saber administrar o meu tempo. Porque se eu souber administrar o meu tempo, eu vou ter tempo para trabalhar, vou ter tempo para estudar, vou ter tempo para orar, vou ter tempo para jejuar, vou ter tempo para dar atenção à minha família. É 24 horas que eu posso administrar ele e colocar cada item no seu lugar. É tempo de orar, vou orar. É tempo de jejuar, vou jejuar. É tempo de trabalhar, vou trabalhar. É tempo de louvar, é tempo de ir para a igreja, é tempo de estar com a minha família.
Então, Deus vai te dar o tempo necessário, tá entendendo? E o mais importante, Jesus quer ser bem-vindo na tua casa. Se na tua casa ele é bem-vindo, é amado e é honrado, ele vem e fica. Ele vem e fica. Se você quer que Jesus fique de vez na sua família, honra ele. E ele fala: os que me honram, eu honrarei. Entendeu? Então, a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma, né? Do espírito, certo? Porque o ser humano vive de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Procura ouvir o que Deus está falando para você, entendeu? Pega essa, entendeu? Então, portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raiz e profunda, é viver no vazio. Tem pessoa que é agitado na vida material, mas espiritualmente é uma pessoa vazia, vaziíssima, certo? Não é isso que Deus quer, certo? Aí perde o fervor espiritual, desanima. Aonde estão os desanimados? Vazio, sem graça, sem poder. Não é isso que Deus quer, entendeu? Então, a nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que a nossa vida social seja produtiva e abençoada. É isso que Deus quer. Que a gente dê fruto na vida social, na vida espiritual, ministerial. Deus não quer um crente estéril. Ele quer que a sua família dê fruto também. E ele capacita a família para dar fruto, assim como para dar fruto, assim como ele chegava na casa de Marta, Maria e lá, se sentia bem, ele também quer chegar na sua casa e se sentir bem. Que a sua família seja um lugar onde Cristo chega e fica. Tá bom? Então, Deus te abençoe. E hoje é a última lição do trimestre. A próxima lição já vem aí do terceiro trimestre, tá bom? Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Nos ajuda aí a continuar ministrando a palavra de Deus. Um abração aí, tá bom? Um abraço.